E aí? Hoje a gente vai mergulhar na história de um herói da antiguidade, Josué. Mas olha, não é só para relembrar um relato do passado, não. A ideia é decifrar como a vida dele funciona como um mapa, sabe? Um mapa que aponta para algo muito, muito maior. E a chave para a gente entender isso está aqui, com o apóstolo Paulo. Ele está dizendo que essas histórias antigas são bem mais do que só história. Elas são exemplos, são alertas para nós hoje. Essa ideia de que o passado ecoa no futuro é o ponto de partida de tudo que a gente vai descobrir. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar olhando para esses símbolos, aprender a decodificá-los, ver como Josué funciona como uma sombra profética que aponta para Jesus, a verdadeira realidade. E, por fim, o que tudo isso significa para nossa herança espiritual. Para a gente começar a desvendar esses significados mais profundos, a gente precisa partir de uma pergunta que é simplesmente fundamental. É essa pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Pensa nisso como um mistério que a gente está resolvendo junto. Como é que uma pessoa, uma figura histórica, pode ser ao mesmo tempo um símbolo tão poderoso de uma verdade muito maior? Para resolver esse mistério, a gente precisa da ferramenta certa. E a chave para entender esses padrões que se repetem na Bíblia é um conceito chamado tipologia. Tipologia parece um nome complicado, mas a ideia é simples. Pensa assim, existe um tipo, que é como se fosse uma sombra, um rascunho de algo que ainda vai acontecer. E depois vem o antítipo, que é a coisa real, a substância que projetou aquela sombra lá atrás. E aqui vem um detalhe fascinante. O comprimento dessa sombra não acontece de uma vez só, de repente. É um processo, sabe? A coisa vai se desenrolando ao longo da história em fases bem claras, bem distintas. Dá uma olhada nesse padrão. Um tipo, como a nação de Israel, por exemplo, tem seu primeiro comprimento em Cristo. Depois, um segundo na Igreja, que é chamada de Israel espiritual. E, por fim, um comprimento lá nos eventos do fim dos tempos. E esse mesmo desdobramento em etapas acontece com o Êxodo, com o Santuário. É uma revelação progressiva. Ok, agora que a gente já entendeu a ferramenta, a tal da tipologia, vamos aplicá-la em Josué. Vamos ver como ele se encaixa perfeitamente como um tipo, uma sombra profética, quase um novo Moisés. Olha só esses paralelos. É impressionante como a vida de Josué parece espelhar a de Moisés em pontos muito específicos. Ele é apresentado como esse novo Moisés, dando continuidade a um padrão divino. E isso, pessoal, não é coincidência, é totalmente intencional. E o mais curioso é que o próprio Moisés já tinha profetizado sobre isso. Ele falou de um futuro profeta que viria. E embora Josué se encaixasse em partes dessa descrição, fica claro que ele foi apenas um cumprimento parcial dessa grande promessa. Isso nos leva, então, à grande pergunta, ao clímax da nossa análise. Se Josué era sombra, a pré-figuração, quem é a realidade final? Quem é o verdadeiro antítipo que ele anunciava? E é aqui que a sombra finalmente encontra a substância. O mistério se resolve. A resposta é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Josué. Aliás, o nome deles em hebraico é o mesmo, Yeshua, que significa o Senhor salva. Jesus é a substância para a qual a sombra de Josué sempre esteve apontando. Vamos conectar esses pontos. O ministério de Josué foi tipo um grande ensaio geral. Os 40 anos no deserto apontavam para os 40 dias de Jesus. A travessia do Rio Jordão, liderada por Josué, era uma prévia do batismo de Jesus no mesmo rio. E o mais importante, a terra física que Josué deu a Israel é um tipo do descanso e da herança espiritual que Jesus nos oferece. Certo, mas o que essa conexão histórica toda significa para nós, hoje? Como é que essa promessa tão antiga se torna relevante para a nossa vida agora? As guerras que Josué liderou são um modelo da nossa luta espiritual. Eles lutaram por uma terra física. Nós lutamos batalhas no campo espiritual para tomar posse da nossa herança. O campo de batalha mudou, mas o princípio da conquista, de tomar posse do que foi prometido, permanece o mesmo. E o que seria essa terra prometida para a gente? É um descanso espiritual de verdade, vitória sobre inimigos espirituais, uma herança eterna no céu e talvez o mais incrível de tudo, a capacidade de sermos transformados para refletir o caráter de Cristo. Essas são as promessas que somos chamados a possuir. Esse foi o desafio original que Josué lançou ao povo de Israel.
Uma pergunta direta, penetrante, cheia de urgência. Eles tinham a promessa, mas estavam demorando para agir, para tomar posse. E para a gente encerrar, fica esta reflexão. Se o tipo, o Josué, fez essa pergunta sobre uma terra física, como será que o antitipo, o verdadeiro Josué, nos desafiaria hoje sobre a nossa herança espiritual? A promessa foi dada, a vitória foi conquistada. A questão que fica no ar é: até quando a gente vai negligenciar tomar posse de tudo isso?